Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um tema gigante, a liberdade, mas se calhar não da forma que estão à espera. Vamos olhar para ela não como um conceito vago, mas como uma coisa do dia a dia, algo que se constrói, que se ganha e que por vezes nos escapa por entre os dedos. Então, vamos lá diretos ao assunto. À pergunta de 1 milhão de euros, não é? O que é, afinal, a liberdade? Será que é só fazer o que nos apetece, quando nos apetece? Hum, ou haverá aqui mais qualquer coisa? Algo mais fundo, mais complicado? É uma pergunta que, convenhamos, nos acompanha desde sempre. E a verdade é que este desejo é uma coisa que toda a gente sente. Esta citação resume isso na perfeição, não acham? Esta ânsia, este motor que nos move. É quase, olhem, é como se a liberdade fosse o oxigênio da nossa alma. Mas claro, uma coisa é querer ser livre, outra, completamente diferente, é sê-lo de verdade. É precisamente aqui que as coisas começam a aquecer. Para percebermos mesmo o que é a liberdade, temos de ir mais fundo do que aquela ideia um bocado, infantil de faço porque me apetece. Temos mesmo de saber separar as águas, o que é um simples impulso e o que é uma escolha pensada. E a ferramenta que temos para isso é o famoso livre-arbítrio. Basicamente, é a nossa capacidade de decidir por nós próprios. E o ponto central disto tudo é que esta capacidade vem com uma escolha. E não é uma escolha qualquer, é a grande escolha entre o bem e o mal. É isto, no fundo, que é o motor da nossa liberdade. Pensem nisto. A diferença é como da noite para o dia. Um animal age por instinto, certo? Não vamos culpar um leão por caçar, mas connosco a história é outra. A nossa ação é guiada pelo tal livre-arbítrio e isso traz uma coisa inevitável à boleia, a responsabilidade. Cada escolha que fazemos tem um peso, tem consequências. Olhem, há uma história, uma metáfora que ilustra isto na perfeição. Imaginem, uma águia que, quando era pequenina, foi parar a um galinheiro. Cresceu ali e passou a vida a fazer o quê? O que as galinhas fazem, a ciscar no chão, a debicar o milo, porque era o único mundo que ela conhecia. Até que um dia aparece um naturalista, pega nela, mostra-lhe o céu imenso e diz: Olha para cima, é lá o teu lugar, não é aqui no chão, abre essas asas e voa. É isto. A liberdade exige que a gente perceba quem somos e do que somos capazes. E da mesma forma que a águia teve de perceber a sua verdadeira natureza para conseguir voar, para nós perceber a liberdade passa por, digamos, fazer um mapa dela. Podemos organizá-la em 3 grandes níveis. Ora, o que é fascinante nisto é ver como estes níveis estão todos ligados. Vamos ver. O primeiro, o mais óbvio, é o físico ou material, a liberdade de ir e vir. Simples. Depois temos o nível social, o poder de participar na vida em comunidade, de dizer o que pensamos. E, por fim, o mais fundo de todos, o espiritual, que é, no fundo, a liberdade de sermos nós próprios, de mantermos a nossa dignidade, mesmo que nos tirem tudo o resto. E esta liberdade interior, esta capacidade de escolhermos conscientemente o nosso caminho, leva-nos direitinhos a um ponto essencial. É que não dá para falar de liberdade e esquecer a sua, digamos, gêmea inseparável, a responsabilidade. São, literalmente, as duas faces da mesma moeda. Esta parte é mesmo importante. A liberdade a sério. Procura o bem, procura construir algo. Agora, quando a conversa passa a ser só, faço o que me apetece e pronto, sem pensar nas consequências para nós ou para os outros, isso já não é a liberdade. Isso tem outro nome, é a libertinagem. E o irónico é que a libertinagem muitas vezes acaba por nos prender. Ou seja, ser livre é ter a força para dizer não àquilo que nos destrói e sim àquilo que nos faz melhores. E tão, ao mais importante, é perceber que não estamos sozinhos nesta viagem. A nossa liberdade só faz sentido, a sério, quando vivida com os outros, em comunidade. Ok, agora vamos trazer a conversa para os dias de hoje. Porque, sejamos honestos, as correntes que nos prendem hoje em dia raramente são de ferro. As ameaças à nossa liberdade são muito mais subtis e o mais assustador. Muitas vezes nascem dentro de nós. Vejam só esta imagem do fantoche. É perfeita. A manipulação é exatamente isto. Ataca o nosso livre-arbítrio pela calada. Seja a propaganda, a publicidade, o objetivo é sempre o mesmo. Fazermos pensar que estamos a escolher, quando na verdade há alguém a puxar-nos os cordelinhos. E depois temos as dependências. A lista é longa, não é? Internet, jogos, o telemóvel que não largamos e, claro, álcool, drogas, tabaco. Cada uma delas é uma armadilha dos tempos modernos. Começa tudo com uma escolha, com algo que nos dá prazer, mas o problema é que o nosso cérebro pode ficar viciado nesse ciclo e o que era uma escolha passa a ser uma necessidade. É uma corrente invisível, mas que prende tanto como uma de ferro. E sabem qual é a raiz de muitas destas dependências? É esta confusão entre prazer
e felicidade. O prazer é um pico, um momento. É bom, mas passa rápido. A felicidade é outra coisa. É um estado mais estável, mais profundo. E andar sempre à procura daquele pico de prazer, a pensar que isso é felicidade, é talvez uma das maiores ratoeiras para a nossa liberdade hoje em dia. Então, o que é que se faz? Como é que se sai disto? A resposta é que a liberdade não é uma meta. Não é um sítio onde se chega e pronto, acabou. É antes uma caminhada, é uma conquista de todos os dias. Esta imagem da gaiola aberta diz tudo. Reparem bem, a porta não está fechada à chave. Está aberta. O que é que isto nos diz? Que a saída está lá. A libertação é sempre uma possibilidade. Mas exige uma coisa, uma decisão. O pássaro tem de escolher sair e voar. E esta frase do Goethe, bem, acho que não há melhor forma de resumir isto. A liberdade não é um direito adquirido que fica ali parado. É algo que merece o nosso esforço, o nosso empenho. Temos de lutar por ela, todos os dias, em cada pequena escolha. É um trabalho ativo. E para terminar, fica a reflexão. Já vimos que ser livre não é de todo fazer o que me apetece. É um ato consciente, uma escolha responsável, uma busca pelo bem. Então a grande questão que fica no ar para cada um de nós é como é que no nosso dia-a-dia estamos a construir ativamente a nossa liberdade.